No silêncio do princípio, quando o mundo ainda não conhecia lágrimas, existia um lugar perfeito, o Jardim do Éden. Ali, cada folha brilhava com o orvalho da manhã. Os rios corriam como fios de cristal, e os animais viviam em harmonia. No centro daquele jardim, viviam 2 seres humanos criados pelas próprias mãos de Deus. Adão e Eva, eles não conheciam o medo. Não sabiam o que era culpa. Nunca haviam sentido vergonha. Todos os dias, ao cair da tarde, ouviam a voz do Criador passeando pelo jardim. E essa voz não causava temor, menos causava alegria. Deus lhes havia dado tudo: frutos doces, água pura, animais para cuidar um ao outro como companhia. Mas no centro do jardim havia uma árvore diferente. Seu fruto era belo e misterioso. Deus havia dado apenas uma ordem: de todas as árvores vocês podem comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerão. No dia em que dela comerem, morrerão. Era um limite em meio a uma infinidade de bênçãos. O sussurro da dúvida. Certo dia, enquanto Eva caminhava sozinha, admirando os galhos carregados de frutos, algo se moveu entre as folhas. A serpente, astuta, silenciosa, observadora. Ela se aproximou devagar, como quem não quer assustar. Foi isso mesmo que Deus disse? Perguntou com voz suave. Que vocês não podem comer de nenhuma árvore? Eva respondeu com segurança: podemos comer dos frutos das árvores. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse que não devemos comer, nem tocar, para que não morremos. A serpente inclinou a cabeça. Certamente não morrerão. Deus sabe que quando comerem, seus olhos se abrirão. Vocês serão como ele. A dúvida entrou no coração de Eva como uma sombra ao entardecer. Ela olhou novamente para o fruto. Era bonito, era desejável, prometia conhecimento. E naquele instante, nasceu algo novo dentro dela. O desejo de decidir por si mesma. Sem perceber, ela começou a desconfiar da bondade de Deus. Será que Ele está escondendo algo de nós? Ela estendeu a mão, colheu o fruto. O tempo pareceu parar. Então, ela comeu. Nada aconteceu imediatamente. O céu não escureceu. A terra não tremeu. Ela respirou, aliviada. Depois levou o fruto até Adão. Ele olhou para Eva, olhou para o fruto. Sabia da ordem de Deus, mas escolheu ficar ao lado dela. E também comeu. O nascimento da vergonha naquele instante. Algo invisível se rompeu. Seus olhos se abriram menos, mas não como imaginavam. Eles perceberam que estavam nus, mas não era apenas a nudez física. Era a perda da inocência. Era a consciência do erro. Era a vergonha. Tentaram cobrir o que sentiam com folhas de figueira. Pela primeira vez, esconderam-se. O som dos passos ao cair da tarde, ouviram o som mais conhecido do mundo. A voz de Deus caminhando pelo jardim. Mas naquele dia, em vez de correrem ao encontro dele, correram para se esconder entre as árvores, tremendo. Então Deus chamou: Adão, onde estás? Não era uma pergunta de localização. Era uma pergunta de condição. Adão respondeu: ouvi tua voz e tive medo, porque estava nu e me escondi. O medo havia nascido. Deus perguntou: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore? E então veio algo que ainda hoje faz parte da humanidade: a transferência de culpa. Adão disse: a mulher que me deste, ela me deu do fruto. Eva disse: a serpente me enganou. Ninguém assumiu. A culpa já estava moldando o coração humano. As consequências. Deus então declarou as consequências. A serpente pisaria no pó e haveria inimizade entre sua descendência e a da mulher. Uma promessa foi anunciada ali, quase escondida no meio do juízo. Um descendente
pisaria a cabeça da serpente. A mulher, dores na concepção e no parto. Ao homem, a terra produziria espinhos. O trabalho seria árduo. O sustento viria com suor. E então veio a sentença mais dura: tu és pó, e ao pó tornarás. A morte, antes inexistente, agora fazia parte da história. Um ato de misericórdia. Mas antes que saíssem do jardim, Deus fez algo surpreendente. Ele mesmo fez túnicas de pele e os vestiu. Folhas eram frágeis. Deus providenciou algo mais forte. Mesmo após a desobediência, ainda havia cuidado. Mesmo após o erro, ainda havia amor. A saída do Éden, então, chegou o momento da despedida. Eles caminharam em direção à saída do jardim do Éden. Cada passo era pesado. O lugar onde nunca houve dor, agora ficava para trás. Querubins foram colocados para guardar o caminho da árvore da vida. Uma espada flamejante brilhava ao oriente. O jardim estava fechado, mas a história estava apenas começando. A marca da humanidade desde aquele dia. A humanidade carrega as marcas da escolha feita no Éden. A luta entre o bem e o mal. O desejo de fazer o que é proibido. A tendência de culpar o outro. O medo. A vergonha. Mas também carrega a promessa. Porque naquele mesmo capítulo de queda, Deus anunciou que o mal não teria a última palavra. A história não termina na expulsão. Ela continua na redenção. Aplicação para hoje. Talvez hoje você também esteja escondido atrás de erros, atrás de escolhas erradas, atrás de folhas frágeis, tentando cobrir culpas antigas. Mas assim como Deus chamou no jardim, onde estás? Ele ainda chama, não para condenar primeiro, mas para restaurar. O pecado trouxe separação, mas o amor de Deus sempre prepara um caminho de volta. A culpa original marcou a humanidade, mas a graça sempre foi maior que a culpa. Encerramento para o vídeo. Se essa história falou ao seu coração, se você sentiu que essa mensagem trouxe reflexão e esperança, eu quero pedir algo especial. Deixe o seu like neste vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as próximas histórias bíblicas que tocam o coração e transformam vidas. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir, que mesmo depois da queda, ainda existe esperança. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.